Glória a Deus. Amém, irmãs? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens, que o tema dessa série é Seja Forte. Eu acredito que é uma palavra muito pontual para esses dias que nós estamos vivendo. Porque muitas pessoas não estão conseguindo ser forte. E não dá para ser forte a todo momento. Não dá para rir a toda hora. Tem hora que nós nos chateamos, tem hora que nós nos entristecemos, tem hora que nós pensamos em desistir, tem hora que nós pensamos em largar tudo, tem hora que nós pensamos em morar lá em Marte. Tem hora que a gente não quer ver ninguém nem ouvir ninguém. Porque nós temos algo em nós que se diz limite. Todos nós temos os nossos limites, e tem momentos que os meus limites, eles são rompidos por algumas situações. E esse texto do livro de Josué, no capítulo 1, Josué no capítulo 1, fala a respeito, um texto muito conhecido, a gente já ouviu falar muito sobre esse texto, que fala que Josué agora, ele ia exercer uma autoridade sobre Israel. Ele ia substituir Moisés. Então Deus olha para Josué e diz assim, aí em Josué capítulo 1 no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem uma outra versão que diz aí, seja forte. Qual versão diz aí, seja forte? Alguém tem essa versão? Diz, seja forte. Então diga assim, eu preciso ser forte. Nós precisamos ser forte. Essa palavra forte, ela significa exatamente ser corajoso. Deus está dizendo para Josué, olha Josué, diante das aflições e das dificuldades da vida, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Não te mandei eu? Não fui eu que te dei um propósito, não fui eu que te dei uma direção, não fui eu que balizei o teu caminho? Então eu sou com você. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita fragilidade. As pessoas, elas estão frágeis nesse tempo que nós estamos vivendo. Umas pessoas surpreenderam pela sua força, pela sua garra e pela sua determinação. Outras surpreenderam pela sua fragilidade. Pessoas que nós tínhamos como forte, foram parando ao longo do caminho e foram desistindo. Foram abrindo mão daquilo que Deus tinha para a vida delas. Muitas pessoas abandonaram o emprego, outras tantas abandonaram família, outras tantas abandonaram casamento, outras tantas abandonaram igreja, outras tantas abandonaram ministérios, e outras tantas abandonaram a própria vida. Pessoas que nós tínhamos como pessoas fortes, ruíram no meio da crise que nós estamos vivendo. As pessoas hoje, elas estão com a paciência até o topo, que um pingo d'água faz transbordar. Josué estava vivendo um momento novo com Deus, porque Josué não tinha assumido nada tão grandioso, que exigisse tanta responsabilidade dele. Mas Josué sabia quem era Deus. A força de Josué não estava nas pessoas que diziam apoiá-lo. A força de Josué não estava em Moisés que morreu. A força de Josué sempre esteve em Deus. Então Deus chama Josué para o canto e fala assim, olha, eu te mandei, eu te dei um propósito, eu te dei uma visão, eu te escolhi, não te mandei eu. Ou seja, Deus estava validando tudo aquilo que já estava no coração de Josué. Por que você está com medo, Josué? Você foi treinado para esse momento.
Por que você está preocupado, Josué? Todas as lutas e situações que você passaram, foram lutas e situações para te preparar para este momento difícil que agora está diante de você. Porque não é fácil substituir um líder excelente. Moisés era um líder excelente, e não é fácil quando você substitui alguém que não tem expressão, que não tem força, que não tem capacidade. É muito mais fácil, porque qualquer coisa que você fizer está bom. Agora, quando você vai substituir alguém que tem gabarito, alguém que tem experiência, alguém que tem renome, bate um medo. Josué talvez disse: como que eu vou conseguir suprir o que Israel espera de mim, diante de tudo que Moisés fez por ele? Então Deus olha para Josué e fala assim: eu te mandei. Sabe, a maior convicção que nós precisamos ter é que Deus nos mandou. Eu preciso ter muito claro isso dentro de mim, o para que Deus me chamou. Porque quando eu tenho isso muito assentado no meu coração, pode transbordar rios, pode soprar vento, podem dar com ímpeto contra a minha casa, eu não serei abalado, porque a minha confiança está em Deus. Então Deus olha para Josué e fala assim: não te mandei eu? Quando eu tenho convicção de que foi Deus que me enviou, eu não tenho oscilações no meu propósito de vida. Mas quem nunca pensou em desistir? Quem já pensou em desistir sabe do que é isso. Já pensou? Levanta a mão, pode levantar a mão, pronto. Quem já pensou em desistir? Eu já pensei em desistir milhares de vezes, talvez até hoje mesmo já tenha pensado. Tem hora que dá vontade de você meter o pé em tudo e falar: eu não preciso de tudo isso, eu não mereço tudo isso, isso não faz parte do propósito da minha vida. Mas aí, enquanto eu orava, preparando essa mensagem, Deus falou algo muito, Deus me fez duas perguntas que foram muito pontuais, e eu quero te fazer essa pergunta nessa noite, para você que já pensou em desistir, porque nesse momento Josué pensou em desistir. Josué estava falando: Deus deu cargo para qualquer outra pessoa, Deus dê essa incumbência para qualquer outra pessoa, e Deus fala: não, eu te preparei, eu te mandei no lugar de Moisés. E aí então eu quero te fazer uma pergunta: por que você já pensou em desistir? Me veio essa pergunta no meu coração: por que eu vou desistir? O porquê vale a pena? Será que o porquê eu vou desistir vale a pena eu desistir? Ainda que eu esteja cheia das minhas razões, cheia das minhas convicções, será que o porquê do que eu pensei em desistir realmente vale a pena desistir? Porque se o porquê você pensou em desistir não valer a pena, não desista. Você já parou para pensar: por que eu vou desistir? E aí, quando você começa a questionar os porquês desse pensamento de desistência, você diz: não vale a pena. Você pensou já por quê? Ou o porquê é realmente um porquê? Porque nós somos cheios das nossas convicções, cheios das nossas certezas, porque nós nos intitulamos super, e aí nós falamos: Deus falou comigo. Não desista de nada se o porquê não for plausível. Não desista de nada se o porquê não for bem justificativo. Se você realmente tiver um porquê, talvez então você possa começar a pensar: Josué tinha um porquê. Puxa Deus, eu vou conduzir milhões de pessoas. Mas aí Deus olha para ele e faz ele lembrar que os porquês dele não valiam a pena. Falou: Josué, não, para de se justificar, fui eu que te mandei. O porquê você já pensou em desistir realmente tem peso para que você desista?
Por que eu digo isso? Porque quantas pessoas já desistiram de coisas por coisas bobas? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quantas vezes nós desistimos, porque no momento nós tínhamos os nossos porquês, mas no dia seguinte nós nos arrependemos dos nossos porquês, e aí nós vimos que eram falíveis, que eram rasos, que não tinham propósito. O porquê nós desistimos muitas vezes não tinha peso de nos fazer desistir. Talvez nós buscamos desistir de algumas coisas porque nos enchemos de razão. Só que amanhã, com uma cabeça fria, repensando tudo, nós vamos ver que o porquê não tinha peso nenhum. Já pensou se Josué desiste naquele momento? Depois ele ia para debaixo de uma árvore e pensar: puxa, eu fui treinado para isso, eu me preparei para isso, eu estava pronto, mas um medo de momento me roubou do meu propósito eterno. Josué ia ver que o porquê dele não tinha peso para ele ter tomado uma decisão de desistência tão grandiosa. Então, quais são os seus porquê para pensar em desistir de alguma coisa? Não dá para remediar? Não dá para contornar? Não dá para ajustar? Eu quero declarar que eu e você, nós somos fortes. Diga assim: eu sou forte. Mais forte, diga: eu sou forte. Ah, mas eu tenho os meus momentos de medo. Eu também, qualquer pessoa tem isso, faz parte da vida do ser humano. Mas é nos momentos das adversidades que nós vemos realmente quem é forte e quem se dizia forte. É na hora do vamos ver, do pega para capar ali, do chega junto aqui, Josué, agora tem uma galera para você conduzir, você não falou que estava preparado, agora eu quero ver se você é forte mesmo. E Deus então começa a extrair aquilo de dentro de Josué. Talvez Josué não estava se sentindo naquele momento forte, então Deus começa a puxar e falar ao espírito de Josué, não mostrando uma circunstância adversa, mas lembrando o que ele tinha dito a Josué. Porque nós somos fortes, e no dia das adversidades é que a nossa força se manifesta. Quantas vezes eu já pensei que ia desistir e um gigante explodiu de dentro de mim e fez com que eu continuasse caminhando. Todo momento que eu penso em desistir de alguma situação ou de alguma coisa, eu coloco os porquês diante de Deus. Por que eu vou desistir? Será que eu vou desistir por uma frustração? Será que eu vou desistir por um medo? Será que eu vou desistir por justificativas não plausíveis? Por que eu vou desistir? Então, quando eu tenho convicção dos meus porquês, eu vou entender se eles têm peso ou não. Se eu mudo de ideia de forma tão rasa, é porque eu não tinha convicção dos meus porquês. Esses dias nas eleições eu pensei muito sobre isso. Muitas pessoas viram, e não estou falando mal, entenda bem, é só porque todo mundo sabe. Muitas pessoas viram um prefeito, o atual prefeito, fumando narguilé e falaram: não vou votar mais no prefeito porque ele fumou narguilé. Lógico que foi uma pisada na bola, escorregadela ali, ele perdeu a eleição, mas não é isso. Se as minhas convicções estavam numa fumada de narguilé, quão rasa eram as minhas convicções? Quantas pessoas votam num candidato num papelzinho que pegou no chão, ou porque um amigo falou vote no fulano de tal, mas não buscaram conhecer a história e os porquês daquela pessoa estar na vida pública? Sabe, nós somos muito rasos nos nossos porquês e por isso desistimos tão fácil. E a segunda pergunta que Deus falou: você vai desistir por causa de quem? Alguém já te fez desistir de algo? Por causa de alguém você já desistiu de algo?
que alguém te chateou e você falou, quer saber? Também não vou fazer mais, eu abro mão, não quero mais saber. Já aconteceu isso com alguém? E aí a pessoa continuou na pegadinha e quem desistiu foi você? E aí Deus perguntou isso para mim, por causa de quem que você quer desistir? Vale a pena você desistir por causa de pessoas? Vale a pena você desistir por causa de situações? Porque Josué estava com medo das pessoas. Josué não estava com medo de entrar em Canaã. Josué estava com medo de sofrer toda a carga de acusação, de calúnia, de mentira que Moisés sofria. Sabe por que muito filho de pastor desvia? Sabe por que muito filho de pastor não está na igreja? Porque filho de pastor vê o que a igreja faz com o pastor. E eu já ministrei com filhos de pastores. Eu falo, por que você não quer a igreja? Porque a igreja não é uma igreja misericordiosa. A igreja matou meu pai. A igreja feriu meu pai. A igreja sugou meu pai. Então Josué viu isso acontecendo com Moisés. Josué olha para aquele bando de pessoas, ele fala, cara, esse povo não estava nem aí para Moisés. O povo só queria entrar em Canaã. Moisés não deu o que eles queriam, eles metiam o pau em Moisés. E aí Deus fala, Josué, para de olhar para pessoas, porque se você olhar para pessoas, você não caminha. Você quer olhar para uma pessoa ruim? Quer? Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala, meu Deus. Você quer olhar para uma pessoa pior? Vai lá no banheiro olhar no espelho. Então Deus começa a extrair de Josué uma força que estava guardada dentro dele. Então muitos desistiram por causa de pessoas. E essas pessoas talvez não valem a pena o preço tão alto que você tem pagado. Sabe quantas pessoas largam casamentos porque o outro não correspondeu? Quantas pessoas largam a igreja porque o outro não correspondeu? Quantas pessoas largam profissão porque o outro não correspondeu? E eu quero declarar em nome de Jesus que nós não somos daqueles que retrocedem. Você quer olhar agora para um homem forte? Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 16. Sabe, eu já pensei em desistir muitas vezes por causa de mim mesmo. E não fique pensando, o pastor está falando por causa de alguma situação. Não, já pensei em desistir muitas vezes por causa de mim mesmo. Teve dia que eu já falei, Deus, eu não vale a pena. Eu piso na bola toda hora, Deus. Parece que quando eu estou indo, alguma situação me faz retroceder. E aí em João capítulo 16, Jesus ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Diga assim comigo, a minha paz não está nas pessoas. A minha paz não está no prefeito que ganhou. A minha paz não está no presidente que assumiu. A minha paz não está num governo ou numa vacina. A minha paz está em Jesus. Sabe qual é o lugar, e isso não é hipoteticamente, não é verdadeiro. O lugar que eu me sinto seguro é quando eu estou adorando a Ele. Sabe, tem dia que eu começo a adorar a Deus e eu choro, e choro de verdade, choro de bastante. Porque estar nos braços dEle me dá segurança. Estar nos braços dEle me conforta. Estar nos braços dEle me faz continuar caminhando, não olhando e não me firmando em pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão nos deixar, porque não é de hoje. Lá na cruz, Jesus, olha, todo mundo tinha caído fora. Aí depois que Ele ressuscita, depois que Ele ascende, aí aparece todo mundo de novo, opa. Mas os melhores amigos, aqueles que eram ali, correria com Ele, que diz, né, tá tudo correndo mesmo, a ponto de Pedro dizer, Jesus quem é, não sei. Mas aí ele diz assim, então em mim vocês tenham paz.
A sua força está em Jesus. Você pode dizer isso? Minha força está em Jesus. Quando você se sentir desanimado, pensando em desistir, vá para o braço de Jesus e fala: Senhor, não vale a pena eu desistir, porque o Senhor pagou um preço tão alto por mim. Por que eu vou desistir da vida? Por que eu vou desistir da família? Por que eu vou desistir do emprego? Por que eu vou desistir daquilo que o Senhor me deu? Por que eu vou desistir? Sabe por que muitas vezes nós desistimos? Porque as facilidades estão ao alcance dos nossos braços. É muito fácil hoje desistir, e nós nem somos julgados por isso. Desistir hoje se tornou uma arma ou uma porta de escape, porque eu me encho das minhas convicções e não ouço Deus. As pessoas, elas se revestem de uma autoridade que não existe. Eu ouço pessoas dizendo todos os dias: Deus falou para mim tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo: não pode ser. Por que não pode ser? Porque Deus falou com você por causa de uma frustração. Deus não fala por causa de frustrações. Sabe que Deus vai falar? Primeiro resolva as suas frustrações, depois eu falo com você. Ah, pastor, não é assim. É assim. A Bíblia diz que antes de você entregar a tua oferta no altar, vai lá se acertar com o teu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero nem o teu dinheiro, eu não quero a tua entrega, porque o teu dinheiro ou a tua entrega é mentirosa se você não tem relacionamento com pessoas. Eu não vou falar com você enquanto você não falar com o outro. Então Deus começa a extrair de dentro de Josué uma força que estava oculta nele. E eu quero nessa noite profetizar isso, que uma força que você não sabe que existe aí dentro, vai brotar de você, e você vai sair daqui nessa noite dizendo: eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso andar mais uma milha, eu posso honrar, eu posso abraçar, eu posso beijar. Aí diz aqui Mateus capítulo 16, no versículo 33, mas em mim tenhais o quê? Paz. Aí ele fala: no mundo tereis aflições. Diga assim: no mundo eu vou ter aflição. Amém? Quem está inserido nesse mundo aí, diga amém. Alguém aqui quer morrer hoje? Alguém está afim? Não. Uma vez um jovem de Deus, assim, mas de Deus mesmo, profeta, ele era um evangelista, ele pregava para milhares de pessoas na rua, ele não tinha púlpito, não, ele não queria, eu pedia para ele pregar no púlpito, ele não queria pregar no púlpito, ele queria pregar na rua. E um dia ele chegou cheio de charminho na igreja: ai pastor, eu quero morrer. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Sabe aquele vitimismo e aquele coitadismo? Eu quero morrer. E eu falei: irmão, então espera aí, deixa para morrer depois do culto, porque estava começando o culto, né? Falei: deixa para morrer depois do culto, mas vamos cultuar a Deus, depois do culto você morre. Aí acabou o culto e ele veio: pastor, eu quero morrer, pastor, eu quero morrer. E aí eu era da igreja de Bertioga nessa época. Aí acabou o culto, ficamos a profeta Marinês, o pastor Fernando e o Cícero, irmão do pastor Fernando, né? Quem conheceu o Cícero, irmão do pastor Fernando, é um negão dessa altura, né? E a mão do Cícero é desse tamanho. Aí acabou o culto, nós trancamos a porta da igreja, e aí fomos os 4 ministrar com ele. Falei: vem cá, cara, chega aí. Por que você quer morrer? Não, porque eu quero morrer, porque eu quero morrer. E não tinha justificativa porque ele não tinha o porquê do querer morrer. E aí nós ficamos tão bravos. E eu me lembro que naquele dia Deus me usou como nunca havia me usado. Deus me revelou o número da rua, o endereço da sogra dele, que tinha uma macumba embaixo da cama, no quarto tal. A hora que eu falei tudo isso para ele, ele começou a chorar. Eu falei: rapaz, eu nunca tinha sido usado desse jeito não. De ver o nome da rua, o número da casa, viu um prato embaixo de uma cama, e ele falou que a sogra dele morava naquela rua, e que tinha uma macumba embaixo da tal cama, que tal, enfim. Aí eu falei: cara, depois de tudo isso ainda você quer morrer? Eu quero morrer. Aí nós falamos para ele assim: o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que realiza milagre, na Bíblia também é o Deus que mata.
Então agora você vai ajoelhar aqui no meio, e nós vamos orar. Aí o Cícero, irmão do Fernando, pegou ele pelo pescoço assim, carregou ele até o meio da roda e colocou ele no meio da roda. Falou: agora nós vamos orar. E aí nós vamos ligar para a ambulância e falar que você teve um infarto aqui na igreja. Acabou. O que ele fez? Deu um pulo, mas saiu correndo. A porta estava fechada. Falei: volta aqui, agora nós vamos orar para você morrer. Você não quer? Agora nós vamos orar para você morrer. Ele: não, eu creio que Deus me mata. Ou seja, nós sabemos e conhecemos a Deus, mas muitas vezes ficamos num vitimismo para Deus, dizendo que somos fracos, quando na verdade Deus diz: você é forte. Eu não te mandei, então ânimo. E as aflições você sempre vai ter. Mas o Senhor vai te levantar no meio das lutas e das adversidades, e te fará mais do que vencedor, porque a palavra de Deus te garante isso. Então diga assim comigo: eu sou forte. Agora só os fortes digam: eu sou forte. Amém? Quando você pensar em desistir, pense nos porquês você vai desistir. Será que realmente vale a pena os porquês, a justificativa nos porquês que pautarão a sua desistência? Ou são porquês que não têm peso nenhum? São porquês momentâneos? São porquês que vão passar amanhã? São porquês que deixarão de existir depois de amanhã? Será que você vai desistir por causa de pessoas? Sabe, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, pessoas nos afrontam, pessoas nos acusam todos os dias, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Quem já teve aqui problema com um amigo de trabalho? Que teve vontade de dar um soco no meio da cara? Eu sei que está em casa, está escandalizado. Mas que você teve vontade de falar assim: aí você deu uma respirada. Agora você pediu a conta por causa disso? Não aguento mais por causa do fulano. Aí o fulano continuou trabalhando e você foi mandado embora. O porquê não tinha peso. Amanhã ia passar tudo isso. Então nós desistimos muito fácil, porque não pensamos nos porquês estamos desistindo, o porquê estamos largando. Quem já passou por situações completamente adversas na sua vida, sabe que situações difíceis passam. Eu já passei pelo vale da sombra da morte umas 3 vezes. Já sofri acidente de moto, já tive síndrome do pânico. E quando eu era criança, então, eu quebrei todos os ossos do corpo. Estou vivo hoje por um milagre. Tenho pino no braço, é perna que quebrou, é nariz que quebrou, é clavícula que quebrou. Tenho tudo quebrado já. Só acho que eu nunca quebrei o nariz, mas a cara um monte de vezes. Mas nem por isso eu desisti, porque tudo isso passou. Agora eu não posso viver numa iminente ameaça. As pessoas que estão à minha volta, vou desistir, porque eu não estou aguentando mais. Eu vou desistir. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Todas, não, agora eu vou desistir, não dá mais. Aí amanhã a pessoa acorda assim: não é você que ia desistir? Passou. Eu vi que porque eu ia desistir era bobeira. Então Deus pega Josué, volta comigo lá em Josué capítulo 1. Deus dá uma animada tão forte em Josué, que Josué sai dali matando todo mundo, arrebentando com tudo. Josué, no capítulo 1, olha o que diz, no versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: olha aí, Josué foi tão fortalecido e animado por Deus, que ele saiu daquele papo com Deus, cumprindo o seu propósito de vida. Ele saiu dando ordem às pessoas, direcionando as pessoas, conduzindo as pessoas. Ele saiu animando as pessoas, dizendo às pessoas: faça assim e faça assim, porque o Senhor nos direcionou a fazer isso. Eu quero profetizar isso nessa noite, que nós vamos sair daqui profetizando, nós vamos sair daqui animando, nós vamos sair daqui dando direção a pessoas.
Sabe, se algum desanimado chegar até aqui, ele vai encontrar em mim disposição e ânimo. Aqui ninguém fala, aqui em mim ninguém vai encontrar pouso num desanimado pensando em desistir de tudo. Você vê aquela pessoa, aquele marido que fica para a esposa e fica assim: um dia eu vou te deixar, hein? Um dia eu vou te deixar, hein? Um dia eu vou te deixar, hein? 30 anos depois, que um dia eu vou te deixar, hein? Está cheio de gente assim com Deus. Ai, Deus, para mim não dá mais. Ai, Deus, para mim não dá mais. Ai, Deus, para mim não dá mais. Deus fala, não dá mais por quê? Quais são os seus porquês? Quais são os porquês que têm pautado as suas decisões ou as suas frustrações? Será que realmente eles têm peso para te fazer desistir? Porque para me fazer desistir de alguma coisa, o negócio tem que ter muito pesado. Para me fazer desistir de algo, o negócio tem que ser forte mesmo. Porque eu sempre vou dizer para a situação, você não vai me fazer desistir. Não. Mas a crise financeira não vai me fazer desistir. Eu vou superar essa crise, eu vou prosperar. A crise no casamento não vai fazer eu desistir do meu casamento. Mas os porquês, tem que ter muito peso o porquê. E eu quero orar com você nessa noite, porque no meio dessa pandemia muitas pessoas desistiram, e continuam desistindo. A gente vê que os corações estão inflamados, as pessoas elas estão a ponto de transbordar, uma gota hoje está transbordando, e as pessoas estão transbordando em satisfações. Você abre quem tem Facebook? Você abre o Facebook na época de eleição. As insatisfações são das mais grotescas, pessoas brigando com pessoas, pessoas atacando pessoas, pessoas ferindo pessoas. E no dia seguinte da eleição está lá o Caio Cunha com o Marcos Mello almoçando. Porque sabe que esse jogo político é um jogo. No dia seguinte acabou o jogo, a vida que segue. Mas as pessoas elas misturam ficção com realidade. E elas parecem que vivem num mundo fantástico de Bob, como se aquela briga fosse eterna. Mas no dia seguinte a eleição acabou. O time foi campeão. Quem já brigou por causa de time? Aí depois acabou. Eu sempre falei isso, meu time sempre foi vitorioso, né? Só de uns anos para cá. Mas eu nunca ganhei R$1 quando o São Paulo foi campeão. Nunca. Os jogadores ganhavam milhões, ia tudo para churrascaria, e aí tem que pagar ainda a bebida que eu bebi para comemorar. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos motivos, mas nós somos levados pelas circunstâncias. Então que nós possamos olhar para a pessoa que está próxima de nós e dizer assim: se você precisa de alguém forte, pode contar comigo. Talvez eu não saiba como te ajudar a resolver o teu problema, mas eu vou chorar junto com você. Talvez o teu problema esteja fora do meu alcance, mas eu vou orar com você. Talvez eu vá chorar e chorar muito com você, não porque eu sou fraco, mas porque eu sei que Deus se levantará a nosso favor no final de tudo isso. E aí você vai ver a história de Josué. Josué saiu vencendo, ele foi animado por Deus. Então não deixe o pensamento de desistência tomar conta da sua vida. Para de ficar ameaçando Deus, para de ficar ameaçando pessoas. Você que está em casa aí, preste atenção nisso. Às vezes a gente fica: um dia eu largo essa casa, um dia eu largo essa família, um dia eu vou embora dessa igreja, um dia eu largo esse emprego, um dia eu me mato, um dia. Saiba que esse dia nunca vai chegar, porque Deus cuida e zela da sua vida. Mas nós precisamos de pessoas fortes caminhando conosco. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diga assim: eu posso contar com você, meu irmão?
Tiago e João estavam lá com Jesus dormindo. Pedro, Tiago e João dormiram na hora que Jesus foi orar no Getsemane. Mas isso não mostra fragilidade, isso mostra companheirismo. Então que você lance fora todo desejo de desistência e diga para o Senhor: Senhor, eu sou forte. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, Deus fala para Paulo: meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque enquanto você se achar forte por si mesmo, você vai achar que todas as suas vitórias foram porque você é bom. Mas quando você entende que o Senhor é Senhor na tua vida, você vai ver que assim como Josué, uma força brotou da onde ele achava que não tinha força. E ele não desistiu, ele avançou. Então vamos orar? Se coloque em pé para nós orarmos. Diga para o Senhor nessa noite, diga: Deus, eu não vou desistir. E eu não sei se alguém aqui tem pensado em desistir, mas eu sei que em momentos da nossa vida nós pensamos em desistir. Nós vamos desistindo de coisas que Deus foi nos dando ao longo da nossa vida, porque vivemos numa geração do descartável, onde pode se trocar com facilidade. Mas amizades não se trocam com facilidade, casamento não se troca com facilidade. A vida, ela foi feita para viver cada momento, em momentos especiais com Deus. Amém? Sabe, é interessante que não seria eu que ia pregar hoje. A pessoa que ia pregar passou mal. Mas quando eu fui orar, eu estava com meu coração agitado em Deus. E Deus falava muito claro: não deixe que os porquês sejam maiores do que a sua caminhada. Não queira ou nem pense, e não deixe passar isso pela tua mente, o desejo de desistir. Porque eu te mandei. Então esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte. Dá para ser forte a todo momento? Não, tem hora que a gente desaba. Mas quando a palavra de Deus diz seja forte, Ele não está dizendo para você ser forte a todo momento. Ele está dizendo: seja forte de pedir ajuda a hora que você acha que precisa pedir ajuda. Seja forte para não contaminar outras pessoas com as suas insatisfações. Sabe, minha esposa não tem problema com as minhas insatisfações. As minhas insatisfações, elas são minhas. A minha esposa não merece eu ficar derramando sobre ela as minhas insatisfações. E aí Deus fala: eu estou aqui para isso, para ouvir as suas insatisfações, para ouvir as misérias do teu coração. E aí quando eu lanço a Deus todas as minhas insatisfações e tudo aquilo que é podre que há dentro de mim, eu saio de lá e falo assim: Deus, os meus porquês não tinham peso, eram tão bobos, eu sei que se eu tivesse desistido eu ia me arrepender amanhã, e eu não quero me arrepender de desistir. E eu vou encerrar com essa palavra. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo algo que me marcou: os homens que caminharam com Gideão eram homens fortes a primeiro momento, sim ou não? 32 mil homens guerreiros. Imagina como que o filho de cada um daqueles homens ficou quando eles saíram para a guerra. Pô, meu pai vai ajudar Gideão. Pô, meu pai vai vencer a batalha com Gideão. Aí no dia seguinte o pai chega em casa, os filhos olham e falam assim: ué pai, a guerra já acabou já? E esse pastor falou algo que me marcou. Ele falou: qual pai teve coragem de dizer ao filho: não filho, o papai nem foi para a guerra por medo. O papai desistiu. O papai voltou do meio do caminho. O papai não deu continuação, porque o papai tinha uns porquês muito grandes. E lá na frente os filhos falavam: mas tinha 300 que venceram, papai, por que você não foi um dos 300? E o porquê dos 300? Os 300 venceram os seus porquês, os seus medos, as suas insatisfações. Então que a gente possa declarar isso: nós somos fortes
para passar por cima de qualquer situação, dizendo: o Senhor é o meu Redentor e Ele vive. Amém? Então que nessa noite você possa orar a respeito disso, apresentando a Deus o teu coração. Diga: Deus, eu sou forte. Eu sou medroso, mas sou forte. Eu penso em desistir, mas eu sou forte. Eu luto porque eu tenho uma casa que está de olho em mim. Eu tenho amigos que sustentam a fé dele na minha fé. Eu não posso desistir. E quando eu orava, Deus falou que tem algumas pessoas pensando em desistir. Tanto quem está aqui como quem está em casa, quem vai assistir isso depois. Mas não desista. A não ser que o seu porquê for muito plausível, pesado. Você tem um porquê mesmo, que é um porquezão. Você fala: Deus. Aí Deus vai falar: pô, aí até eu. Beleza. Amém? Então diga assim: eu sou forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Sai para caminhar. Sai para correr. Se movimente. Mas não fique parado naquilo que Deus tem para a sua vida. Para que o Senhor nos anime a cada dia. Se você encontrar alguém desanimado no meio do caminho, põe o ombro debaixo da carga. Fala: meu, estamos juntos. Estamos juntos. Está desanimado? Desanima não. Não desiste não. Vamos andar mais umas milhas aí que dá para andar. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de nós podermos estar reunidos na Tua casa, Senhor. Pai, constantemente nós recebemos notícias de pessoas que estão internadas, acamadas, Senhor. Deus, nós apresentamos a vida dessas pessoas ao Senhor, ó Pai. Quantas, ó Pai, estão carecendo as nossas orações nessa noite. Eu quero apresentá-las diante do Senhor, ó Pai. Deus, eu quero declarar um término de semana abençoado, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, para agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero profetizar que nessas quintas-feiras, Senhor, nós vamos ser animados pelo Teu Espírito Santo. Nós vamos sair daqui cada dia mais fortes, Senhor. Vamos entrar o ano de 2021, Senhor. Não, Senhor, com um discurso vitimista, com um discurso de coitado, Senhor. Não, nós vamos entrar num próximo ano, Senhor, ó Pai, declarando, profetizando, Senhor, ó Pai, que o melhor do Senhor acontece diariamente nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E eu profetizo isso sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, meu Pai. Que o amor do nosso Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão que há em Cristo Jesus repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Abençoe a vida de cada um que está em casa, Senhor, aqueles que ainda não podem estar aqui, Senhor, ó Deus. Que o Senhor guarde a vida de cada um, Senhor, porque nós somos um no Espírito, Senhor, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.